Pessoal, vamos voltar aqui para o edital, né, para o artigo 200, o artigo 210. Eu fui obrigado a interromper a gravação e eu não quis gravar novamente, porque o objetivo é, ao passo que eu vou estudando, eu mastigo o que eu estudei, para que ajude você que talvez não tenha tempo para estar estudando. Então, são vídeos que não são editados, reeditados, para que a gente consiga avançar nos conteúdos. Nós paramos, pessoal, no artigo 211. A gente tinha falado o seguinte, o dever do Estado, artigo 208, vocês devem ler, né? Falamos que o artigo 205 vocês devem ler, 206 devem ler com certeza, tá? 206 que é um artigo longo, 208 é um artigo longo, vocês devem ler. Mas a gente já comentou sobre ele no vídeo anterior. 209 também, né? Aliás, perdão, 209 é tranquilo, a gente já diz que é sobre a iniciativa privada. O artigo 210, ele fala da questão do ensino fundamental. A gente só vamos fazer uma revisãozinha, vamos fazer uma revisão agora. Ele fala que o ensino religioso ele não é obrigatório, mas a matrícula é facultativa. Então, se um aluno quiser se matricular, fazer a matrícula em educação religiosa, é dever do Estado oferecer essa disciplina. Fala uma coisa que cai bastante, eu acho que eu terminei falando isso, né? Cai bastante. É a questão da língua ministrada em sala de aula. Então, comunidades indígenas, e aí deve ter essa atenção. Não pode ser. Qual é o primeiro? É a educação indígena ou a educação da língua portuguesa? Não fala isso na lei, tá certo? O que é que a gente vai passar agora, pessoal? A gente vai, a partir do artigo 211, a gente vai estar simplesmente lendo o que eu marquei, que eu acho interessante, que eu acho que vai cair no concurso. Primeiro, o artigo 211. Ele fala, e aqui cai muito em concurso público. Ele fala do regime de colaboração que tem que ter o Estado, o Distrito Federal e os municípios. O que é que eu chamo a atenção? Na LDB, a questão de quem é que deve ensinar o quê. O município deve ensinar o fundamental, o Estado, o que é que diz a lei? E aí eu quero chamar a atenção do seguinte, na LDB, na LDB não, na lei 200, no artigo 211, é isso? Artigo 211, os municípios ofertam prioritariamente um ensino infantil, educação infantil, tá? Educação infantil e o ensino fundamental, tá? Os estados, prioritariamente, segundo esse artigo que a gente está olhando, é o artigo 211, tá? Ele fala que o estado prioritariamente deve ministrar, deve dar aula, né? Deve ofertar um ensino fundamental. Então, aqui os dois, o ensino fundamental e o ensino médio. Pela lei, pelo artigo 211 da Constituição, o que difere o município do Estado é que o município, a exclusividade do município é a educação infantil e a exclusividade do Estado o ensino médio. Porém, a LDB na lei, a LDB, que é a lei 93/96, tá? Ela não fala isso. Então, por exemplo, o Estado, tá? O Estado, ele deve, aqui, o Estado incumbe-se-ão, no artigo 10, de assegurar o ensino com prioridade médio a todos. Olha só, ele deve assegurar o ensino fundamental, ok, mas com prioridade para o ensino médio. Então, isso eu já li LDB, só para não ficar muito longo. Então, na LDB, vou colocar aqui pela LDB, na ótica da LDB, os municípios, pessoal, eles irão ofertar um ensino infantil, educação infantil, mas com prioridade o ensino fundamental. Então, a prioridade, segundo a LDB dos municípios, é o ensino fundamental.
E segundo, e na ótica da LDB, os estados, eles vão ter como prioridade o ensino médio. Então, a LDB, ela diverge da 200 da lei 200, do artigo 211 da Constituição. Vai ser confrontado isso? Não, mas a gente tem que ter um cuidado. Se no concurso perguntar, segundo a LDB, os estados devem priorizar o ensino médio, somente o ensino médio. Segundo a LDB, os municípios devem priorizar o ensino fundamental, certo? Ofertar é uma coisa, priorizar é outra. Aqui, olha, assegurar o ensino fundamental, mas a prioridade é o ensino médio, tá certo? Vamos seguir adiante. A educação pública atenderá prioritariamente ao ensino regular, não é um ensino profissionalizante, não é um ensino de língua estrangeira. A União, os Estados, o Distrito Federal e o município exercerão ação redistributiva. O que é isso? É dizer que caberão aos entes da União a distribuir recursos para as escolas. O que seria padrão mínimo de qualidade? Muito cuidado, viu? Pode aparecer que o padrão mínimo de qualidade está relacionado à quantidade de alunos. Não. Está relacionado a essa referência. Custo aluno qualidade. É um indicador que avalia qual é o valor do aluno, por aluno. E é ele que serve de padrão do mínimo de qualidade que deve ter, que é considerado padrão de qualidade, certo? Vamos agora para o artigo 212. Artigo 212, o que é que eu chamo a atenção? Que se cair, vai cair somente isso. Que a União tem que investir no mínimo 18%. 18%. Então, vamos lá. É basicamente isso, eu não vou ler para não ficar cansativo. A União deve investir no mínimo 18% de imposto, tá, gente? Imposto, isso está fora contribuições, tá certo? Isso está fora taxa. Imposto que o Estado recebe, que a União arrecada, 18% deve ir para a educação. E essa educação não pode ser para aposentadoria, essa educação é para custear o desenvolvimento, 30% disso é para o desenvolvimento das escolas, manutenção, e 70% é para pagamento da mão de obra, né? Da mão de obra dos profissionais de educação. Isso aqui vai ser cobrado? Não, vai ser cobrado que é 18% a União deve investir em educação, do que ela ganha de imposto, um mínimo. Não está dizendo que é 18, é o mínimo. E os estados, Distrito Federal e município, 25%. Lembrando que de imposto. E aí o que é que a lei fala? Se a União transfere para os municípios um valor, esse valor não deve ser somado. O município, isso aqui está fora. É 25% do que os estados e municípios arrecadam. Fora isso, eles podem utilizar contribuições. Fora isso, ele pode utilizar transferências. Mas ele tem que garantir que o que ela arrecade de imposto, 25% deve ir para a educação. Certo? O que é que eu chamo mais a atenção? Que deve cair. O que significa isso? É que eu acredito que não precisa. Se você não tiver tempo, não precisa você estudar. Eu estou te dando aqui mastigado o que eu acredito que você deva estudar. Tá certo? E o artigo 214. O artigo 214 você deve estudar. Por quê? Porque o artigo 214 introduz a figura, turma. Introduz a figura do PNE. Tá? O que é PNE? Plano Nacional de Educação. É um plano que é visto, revisto, redirecionado, vê se atingiu as metas. Educação. Ele já está achando que são de 10 em 10 anos. Esse plano ele tem que ser revisitado, ele tem que ser renovado. E esse artigo 214, que é o último que pede da Constituição para o concurso, ele fala quais são as diretrizes, né? Quais são as diretrizes. Então, quando o PNE é feito, ele é elaborado, que deve cair, a partir, é o seguinte, da PNE,
Qual é a diretriz dele? Ele analisa a erradicação, ele tem como finalidade a erradicação do analfabetismo. Então, o PNL é projetado com o fim de erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho. Então, fica muito clara essa ideia de formação, preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, certo? Promoção humanística, científica e tecnológica do país. E, por fim, isso aqui é fundamental, é a questão de como é que os estados, a União vai administrar os recursos públicos. Então, estabelecimento de meta, quanto é que vai se gastar, né? Vai ser corrigido, é lá que está informando que a remuneração dos profissionais de educação vai ter aumento real, né? De onde é que vai ser tirado esse dinheiro? É no Plano Nacional de Educação e tem inclusive o Plano Estadual de Educação. Então, existe o Plano Estadual de Educação e existe o filhote, que é o Plano Estadual de Educação, que bebe dessa água. Então, gente, só recapitulando, estudem, leiam o artigo 214, estudem, leiam o 213, mas estudem muito, muito, que aí não no sentido de decorar, porque não é questão de decorativa, de decorar, o artigo 211, né, 211, mas fundamentalmente o artigo, sim, 208, esse é o fundamental, o 208 e o 206. Então, eu vou até escrever bonitinho lá para você, você vai estudar o 206 e 208, além dessa aula, que aí vai servir de base, inclusive, você está estudando, inclusive, LDB. Forte abraço, boa sorte.